Fala, monitorado! Seja bem-vindo ao episódio 6 da nossa série Sondagem. Hoje nós vamos falar como o resultado da sondagem influencia na escolha da nossa fundação. Então vamos lá? Primeiro, a gente precisa lembrar quais são os dados que são fundamentais na escolha de uma fundação, tá? A primeira coisa que vem logo na mente é a carga da fundação. Que tipo de estrutura eu estou trabalhando para fazer essa fundação, né? Estou trabalhando com um prédio de parede de concreto armado, estou trabalhando com uma casa térrea, estou trabalhando com um sobrado. Então, essa carga vai influenciar bastante na escolha da minha fundação. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, ela não é o único fator que influencia, né? E também não é o fator mais importante. Ela é um fator importante, mas, na minha opinião, ela não é o mais importante de todos. Existem outros critérios que vão influenciar muito mais do que somente o valor da carga. Beleza? Então, vamos para o critério número 2. Meu segundo critério, meu segundo ponto a ser analisado é a topografia. Quando a gente pensa em topografia, a gente já pensa logo em um desnível. E é exatamente essa situação que eu quero que você tenha em mente. Se eu tenho um terreno que está completamente nivelado, eu não vou ter grandes problemas. Mas se eu tenho um terreno que tem um desnível, provavelmente eu vou precisar fazer estabilização talude, eu posso ter que trabalhar com esse terreno desnivelado, posso também precisar fazer uma escavação. Tudo isso vai modificar qual é o tipo de fundação que eu vou utilizar. Além disso, a gente vai precisar fazer furos em cada um dos níveis e analisar onde está o nível do lençol freático, né? A depender de onde eu esteja no terreno, eu posso ter um nível mais alto ou mais baixo. Beleza? Agora a gente vai para o dado número 3. Então, antes de falar do tópico número 3, a gente vai aqui agora rapidinho dar uma pausa para que você deixe o like nesse vídeo e ajude a gente a continuar com esse trabalho, beleza? O tópico número 3, ele é muito importante, então tenha calma, preste bastante atenção. As análises de edificações vizinhas. Isso mesmo, eu preciso conhecer quais são as edificações que eu tenho na minha vizinhança, qual é o tipo de fundação que foi utilizada nelas. Se eu tenho, por exemplo, algum local em que me possibilite fazer o ruído, fazer uma vibração, para que eu analise ali aquela situação. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Se eu for fazer uma construção ao lado de um hospital, ao lado de um asilo, qual é o nível de ruído que eu posso submeter aquelas pessoas que estão ali? Então, a escolha da minha fundação também vai ser influenciada pelo tipo de edificação que eu tenho na redondeza, beleza? Outra coisa, ó, já pensou se eu tenho um prédio de 14 pavimentos, aí construído com a fundação do tipo sapata, e eu preciso fazer um rebaixamento do lençol freático, que tipo de impacto eu vou causar nessa edificação? Eu posso causar um recalque nessa edificação. Então, a partir do momento que você modifica o terreno, a partir do momento que você gera uma modificação no terreno vizinho, é responsabilidade sua. Esse impacto é sua responsabilidade. E vai depender do tipo de fundação que você escolhe para aquela obra. Beleza? O tópico número 4 vai ser os equipamentos disponíveis na sua região. Que adianta eu propor solução de fundação se eu não tenho ali mercado, uma oferta para aquela execução. Isso acontece muito quando a gente está trabalhando no interior do Brasil. Dificilmente eu vou ter grandes opções de execução. Porém, existem outras técnicas que são mais baratas em que eu consigo também executar. Beleza? Eu preciso analisar o quê? Eu preciso analisar se aquela minha solução é viável economicamente de ser executada. Se eu tenho já um mercado, se eu já tenho opções de mercados na minha cidade, mais barato do que outra. Eu vou precisar pagar por deslocamento, eu vou precisar pagar por mão de obra, que vai ser específica daquele processo executivo. Então, tudo isso leva em consideração. Por exemplo, em Aracaju, é muito comum a gente utilizar hélice contínua monitorada. Mas por quê? Se a hélice contínua monitorada ela é mais cara, por que ela ficou tão bem nesse mercado? Lá a gente tem um nível do lençol freático. E aí isso me economiza em outro processo. Que processo que vai me economizar? O rebaixamento do lençol freático. Só que o meu custo que eu vou analisar não é só do rebaixamento. Preciso levar em consideração também que eu vou ter uma execução mais rápida, eu vou ter uma execução mais limpa, eu não vou ter aí um risco de recalque das minhas edificações vizinhas tão alto, né, quanto eu teria se executasse o rebaixamento
lençol. Então, tudo isso leva em consideração em relação ao custo, não somente o custo direto de executar aquele processo. Beleza? Vamos agora para o nosso último tópico e não menos importante. A análise do resultado de sondagem, ele ficou por último porque ele é o mais importante dos dados que eu preciso analisar. Exatamente. Por que a sondagem ela vai limitar o meu processo executivo? Porque eu tenho dados ali que são fundamentais para a minha execução. Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo de uma estaca pré-moldada. Se eu tenho uma estaca pré-moldada e na minha sondagem eu estou prevendo a existência de matacões naquele terreno, a cravação dessa fundação ela pode prejudicar o seu funcionamento. Então, ela não seria uma fundação adequada para essa escolha. Beleza? Outro exemplo, se eu preciso executar uma sapata, né? E eu não faço a sondagem, na hora de executar eu posso me deparar com um nível do lençol freático alto. E aí eu vou ter um outro custo, uma outra análise que precisa ser executada de forma improvisada na minha obra. Beleza? A própria hélice contínua, ela tem uma limitação. A hélice contínua, ela tem uma limitação no seu torque, que vai ser determinado pelo número de sondagem também. Então, o valor que eu encontro com os dados da minha sondagem vão limitar a escolha da minha fundação. A gente já pode fazer, inclusive, cálculos rápidos, cálculos mais simples, que vão determinar ali qual é a resistência superficial do solo e, inclusive, eliminar ou verificar que eu posso realmente executar uma fundação superficial. Beleza? Então, conhecendo o número da SPT, conhecendo a sondagem e conhecendo os processos executivos de cada uma das fundações, é que eu consigo escolher melhor a minha fundação. Eu consigo escolher qual é a fundação mais adequada para o meu problema e para a minha obra. Ok? Então, no próximo vídeo, a gente vai pegar algumas situações problemas, nós vamos analisar juntamente com o resultado da sondagem e vamos utilizar uma planilha automática para escolher qual é a melhor fundação para aquela situação problema. Eu vejo você no último episódio da nossa série de sondagem.